Olá, meus amigos e minhas amigas. Quarta-feira, meio de semana. Estamos aí, né? Quarta-feira, dia 11 de junho de 2025. Tá correndo o tempo. E eu, Nus Amorim, aqui em Cuiabá, capital mato-grossense, com energias positivas, no coração, paz e amor, desejando para você também tudo isso, né? Energia, paz e amor. E a mente aberta para a gente debater e discutir coisas que estão acontecendo. Aqui no Brasil está pegando fogo lá o Supremo Tribunal Federal, nós vamos falar sobre isso. O Bolsonaro ficou cara a cara com o Alexandre de Moraes e cada uma... Calma, calma, já vamos chegar lá. Mas fique comigo até o fim, dá um positivo, faz um comentário aí se gostou, se não gostou, compartilhe, chame mais gente, apresente a página e, tá? Se inscreva na página Vote. Vem comigo, eu conto com você. Olha, uma guerra civil menos de 6 meses de governo do Donald Trump nos Estados Unidos, e ele já fez... Bom, taxações é um direito dele, é um direito dos Estados Unidos de taxar produtos, né? Mas comprou briga com muitos países. Além disso, ameaças, né? Retomar o canal do Panamá, ele falou que se precisar ele usa força, armas. Groenlândia, ele quer porque quer pegar, ocupar, anexar até o Canadá. Ele ameaçou, ele não, vamos anexar o Canadá a um estado dos Estados Unidos. Pois é, todas essas loucuras ele já, né, falou e falou sério, tá? Agora, tá? A política de extradição, a política migratória adotada, agressiva, pegando, né, o cidadão que já estava praticamente estabelecido lá, famílias, e mandando embora, prejudicando a sociedade em muitos aspectos, provocou na Califórnia, ali na região de Los Angeles, um conflito. Talvez até o início de uma guerra civil nos Estados Unidos. Já imaginou, gente? Em pleno século XXI, um presidente aloprado dos Estados Unidos, o mesmo que insuflou o povo a atacar o Capitólio lá, né, que correspondente ao Congresso aqui no Brasil, ele insuflou e o pessoal foi, atacou, mas morreram 5 naquela ação desastrosa que ele insuflou a multidão. Mesmo assim foi reeleito, está lá, é presidente democraticamente, eu não vou questionar isso, né? Foi eleito, está lá. Mas já cometeu tudo isso. Vejam vocês. E aí em Los Angeles está pegando fogo, literalmente pegando fogo. Ele mandou as tropas para lá, sabe? Tá complicada a situação. Só para vocês verem como que uma pessoa pode virar de cabeça para baixo um país. Donald Trump está fazendo isso nos Estados Unidos. Lá, e esse mesmo Donald Trump apoia a política do Benjamin Netanyahu em Israel. Só que o mundo está de olho nisso. 2 extremistas, 2 ministros de governo lá do Israel, ministros israelenses, o nome deles é Itamar Ben-Gvir e o Bezalel Smotrich. Um nome bem israelense, né? Os 2 são ministros, autoridades. Eles estão praticamente banidos. Não podem entrar em 5 países, potências. Ó. No Reino Unido, Inglaterra, ele não pode entrar, esses 2. Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Noruega. Todos os países desenvolvidos, países grandes. E esses 2 são rechaçados. E os bens que eles tiverem nesses países estão congelados. Estão congelados, tá? Por que esses países tomaram essa decisão contra esses 2 ministros israelenses? Porque os 2 estão insuflando a comunidade, o país lá em Israel, instigando, incitando a violência contra os palestinos. São de extrema direita e não negam isso e falam. Temos que matar, temos que expurgar, temos que... O mesmo que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, contra os judeus, o Holocausto, Israel está fazendo a mesma coisa na Palestina, sabe? Está repetindo a história em pleno século XXI e o mundo assistindo. Nós aqui no Brasil, mas do outro lado, lá no Oriente Médio, está longe. O que os olhos não vê, o coração não sente. Como que não? Hoje está aí, a televisão mostrando. Se na época da Segunda Guerra tivéssemos televisão, sabe, internet, Adolf Hitler teria feito o que ele fez? A Alemanha teria feito o Holocausto? Pois é, mas nós temos tudo isso
e Israel está fazendo um holocausto lá em Gaza. Repetindo. E o mundo assiste. Bom, enquanto isso aqui, vamos entrar agora nas coisas malucas do Brasil. Porque no Brasil também tivemos e temos um grupo de extrema direita, e os extremos não servem para nada, na minha opinião. Nem a extrema direita, nem a extrema esquerda. Os extremos só querem caos no país. Só caos. E nós não queremos o caos. Extremas direita ou esquerda são complicados. Mas a extrema direita dominou essa parcela da história do país, na figura do Jair Messias Bolsonaro, culminando com uma tentativa de golpe na democracia, porque eles não queriam que o Lula, que venceu democraticamente nas urnas, e eles desde o começo alegando que as urnas eram fraudáveis, que é isso, que é aquilo, não dá para confiar, pegando o povo, fazendo aquilo tudo, deu no que deu. E agora estão sendo julgados. E o Bolsonaro, os generais, o almirante Garnier, aquele Ramagem, que era delegado da Polícia Federal, amigo dele, e que estava na ABIN, tudo está sendo julgado, tudo, tá? E aí ele diz que era só uma retórica, eu não fiz por mal, eu sempre atuei nas 4 linhas, tá ok? Quer dizer, ele continua se fazendo de uma pessoa, sabe, de uma intelectualidade negativa. Não vou nem dizer que ele não tem, ele tem uma intelectualidade negativa. Sabe, se é que é possível isso, a pessoa ser desinteligente, ele ele mostra isso, ele é insonso. Ontem, aliás, eu tenho que fazer aqui um parênteses, está sendo rápido esse julgamento. Eu achei que o Bolsonaro ia ser ouvido lá para quinta-feira, no mais antecedente, hoje, mas não. Também alguns nem ficaram calados lá, né? Não quiseram nem falar, outros foram... Então a coisa andou. Até o Braga Neto foi ouvido ontem. Então praticamente, os réus já foram ouvidos, já fizeram seus depoimentos. Todos. Agora vamos ver as alegações dos advogados de defesa, do Ministério Público, né? No caso, a Procuradoria-Geral da República, o Gonet, Paulo Gonet, enfim. E o veredito, que a gente espera também, o veredito, no ritmo que está, vai ser rápido. Mas olha as barbaridades que o Bolsonaro falou ontem. Negou que tenha tido qualquer conspiração, que tenha tido qualquer tentativa de golpe, que ele tenha conversado com generais, com quem quer que seja. Ele nega. Tem reuniões ele falando isso, sabe? Aquele general Heleno, tem que ser agora, não pode esperar. Depois vai ter muito derramamento de sangue, então nós temos que dar o golpe agora. Ele falou isso nas reuniões. Aí ele diz, não sei por que foi filmado. Não era para ter sido filmado aquilo? Sabe? Mas ele, como presidente, chama os ministros todos, os generais, tudo, para falar, olha, vocês sabem, acusou de propina, de ter recebido milhões, Alexandre de Moraes, os outros ministros, para poder dar a vitória para o Lula. Ele fala isso na reunião. Aí ontem pediu desculpas. Não era bem, não é isso. Eu não tenho provas de nada disso. Um presidente da República, numa reunião oficial, e ele diz que não era só uma retórica. Só uma retórica. Pois é, rapaz. Convidou o Alexandre de Moraes para ser vice-presidente dele, numa chapa para a presidência da República. Gente, sabe, brincar com uma coisa, é brincar com a cara do país. Isso é muito sério, um ex-presidente ali, como réu, fazendo isso, chacota, dentro do Supremo Tribunal Federal. Chegar ao cúmulo de convidar uma pessoa que ele chamava de bandido, de ir ali pedindo desculpas e aí ainda... vamos sair nós dois numa chapa, eu presidente e você meu vice. E aí, para culminar, sabe, o gado que foi lá, arrebentou tudo, lá na Praça dos Três Poderes, que invadiu o Congresso, que invadiu o Supremo Tribunal Federal, que invadiu o Palácio do Planalto, quebrou, fez aquilo tudo que as câmeras mostraram para o mundo inteiro, ele chamou de malucos, doidos.
O povo que ele insuflou, que ele falou, não, fiquem aí, resistam. Né? Ele, Braga Neto, todo mundo. Tem vídeos disso, ele na frente do palácio lá com a esposa, com toda a staff ainda presidente. Aguarde, as coisas vão acontecer, eu não posso antecipar. Resistam, fiquem. Ele falou isso, o Braga Neto, vice dele, né, da chapa derrotada, fez a mesma coisa. Aquela Zambelli falando, não, as coisas estão acontecendo, calma aí, fiquem, resistam. Na frente dos batalhões aí do exército, peçam, vamos lá. A Zambelli, que está na Itália, pois é, vai ser caçada. Foi já... Tudo isso, esse povo todo. Aí ele diz que não. E que aquele povo todo que invadiu lá eram malucos. Agora são malucos. Agora são malucos. Mas ele, na hora de pedir pix, doações para esse bando de malucos que diz que doou, 17 milhões, não eram malucos. E aí, malucos? E aí, gado? Foram chamados de malucos pelo grande líder de vocês. Reajam. Complicado, né, gente? Mas é isso. Foi mais ou menos aquilo que se esperava, uma loucura. E o Alexandre teve até paciência de ouvir tudo aquilo, sabe? E tá lá, tá tudo registrado, tudo. Se alguém tiver dúvida, é só assistir de novo. Tá na televisão, tá nos meios de comunicação. No fim, gente, eu só quero terminar com uma frase que eu ouvi ontem que é importante a gente refletir nela. Essas loucuras todas acontecendo nos Estados Unidos, no mundo, lá em Gaza, aqui no Brasil, o julgamento, e tem um gado que, né, ainda temos milhões de pessoas que ainda apoiam essa loucura toda desse povo. São chamados de loucos, né, de malucos, de insanos, pelo líder, mas continuam comendo capim. Se um dia eu tivesse 1 milhão de amigos, veja bem, se eu conseguisse um dia ter 1 milhão de verdadeiramente amigos que gostem de mim, ainda assim eu teria no mínimo, além do 1 milhão, no mínimo 500 mil, no mínimo metade, outra metade, que iriam me odiar, sabe? Uns iriam me amar, serem meus amigos, outros 500 mil, no mínimo, seriam inimigos. Sabe por quê? Porque nem Jesus Cristo, na época dele, que pregou a paz, o amor, a bondade, a fraternidade, o compartilhamento das coisas, sempre foi uma pessoa humilde, nunca fez mal para ninguém, muito pelo contrário. Até ele, ainda assim, teve milhares de inimigos que fizeram com ele o que a história mostrou. Tanta coisa. Um forte abraço para você, energias positivas, vamos que vamos, muita coisa acontecendo, mas ninguém solta a mão de ninguém. Eu volto amanhã, compartilha a página Vote.